E nós sentimos honrados, prestigiados, né, com a presença do pastor Davi nessa manhã. Pastor, seja bem-vindo. Muito bom dia aos irmãos e irmãs. Hoje é o dia missionário da mulher, não é? Adventista em toda a América ou em toda a divisão sul-americana, né? Hoje se está falando sobre a importância e o lugar da mulher nesse projeto que tem Deus de salvar as pessoas, né? Obrigado, Luzia, pelo convite, uma alegria estar aqui. Você se sente uma pessoa abençoada? Como que você se sente? Você se sente um homem abençoado? Uma mulher abençoada? Você recebeu alguma bênção essa semana? Certamente que deve ter recebido, né? Essa semana certamente você teve lutas, mas também teve vitórias. Quero saber que bênçãos você recebeu essa semana. Pense aí por um instante, que bênçãos eu recebi nesta semana? Além da vida, da saúde, da paz, que bênção você recebeu nessa semana? Feche os olhos se você quiser, pense um pouquinho, o que eu recebi de Deus nessa semana? Um abraço, um beijo, um telefonema de um amigo, não sei, eu fiz aniversário essa semana. Pensou em uma bênção? Ou duas, ou mais? Sente-se uma pessoa abençoada? Sente-se? Quantos se sentem abençoados? Então diga para a pessoa que está perto de você, eu sou um abençoado. Eu sou uma abençoada. Pode dizer, problema não. Eu sou abençoado, eu sou abençoada. Pode dizer. Agora eu pergunto a você, será que uma pessoa abençoada pode abençoar outra pessoa? O que vocês acham? Pode ou não pode? Um marido pode abençoar a esposa? Pode? Lógico que pode. A esposa pode abençoar o marido? Lógico que pode. Hã? Então, eu quero que você se levante do lugar onde você está e você procure as pessoas que estão próximas de você, atrás, na frente, e você vai abençoar a pessoa que está ao seu redor, ou as pessoas que estão ao seu redor. Você vai chegar para ela e vai dizer assim, querido, Deus abençoe você. Abençoe as pessoas que estão perto de você. Pode levantar e abençoar, não tem problema. Deus abençoe você. Pode dizer. Deus abençoe você, querido, querida. Isso. Pode abençoar a pessoa que está perto de você. Muito bem, muito bem. Isso. Você é um abençoado para abençoar. É isso aí. Entendeu? Essa é a ideia. Deus nos chamou para que cada um de nós seja uma bênção, onde vive, onde está plantado ou plantada. Tá certo?
Eu tenho um colega que, interessante, as pessoas são interessantes, né? Aliás, o ser humano é muito interessante. Ele dizia para mim, uma época, estávamos conversando sobre isso, ele falava para mim assim, Davi, olha, eu quase sempre, nem todas as vezes estou com pressa, às vezes não tenho um dinheiro na hora, mas eu quase sempre, quando estou na rua e alguém me pede alguma coisa, às vezes há pessoas assentadas à beira do caminho e pedem um dinheiro, pedem alguma atenção, eu quase sempre dou, me disse ele. Achei interessante. Quase sempre eu procuro uma moeda, alguma coisa e coloco ali. Eu falei, interessante, mas por que você faz isso? Ele me respondeu, eu achei interessante a resposta. Sabe por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu gosto de ouvir quando eu entrego o que ele me pediu e ele diz assim, Deus abençoe o senhor, né? Deus abençoe o senhor. Eu acho bom quando ele me abençoa, porque Deus abençoa as pessoas através de você. Através de você. Deus abençoa uma mulher através do seu marido, de seus filhos, e Deus abençoa filhos através de seus pais. Deus abençoa seus vizinhos lá no condomínio através de você. Sabia disso? É assim que é. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia comigo aqui. João, Evangelho segundo João, capítulo 4. Olha isso aqui. Vamos pensar um pouquinho. Hoje nós vamos refletir, vamos pensar um pouco, né? Não trouxe, na verdade, aqui um texto, um sermão para apresentar a você nesta manhã, mas vamos refletir sobre a nossa missão. A nossa missão como cristãos adventistas do sétimo dia nesta cidade e neste século tão complexo no qual nós vivemos, né? João, ou Evangelho segundo João, capítulo 4, aí a partir do verso 3, você vê assim que Jesus deixou a Judéia e retirou-se para Galiléia outra vez. E aí no verso 4 diz que, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, e nós conhecemos o que aconteceu ali. Ele se encontrou com uma senhora, que é conhecida na Bíblia como a mulher samaritana ou a mulher de Samaria. Né? Agora, você já prestou atenção no verso 4? Olha o verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Já pensou nisso aí? Aqueles que já se aproximaram um pouco mais do texto da Bíblia, nos seus originais e no seu contexto geral, né? Sabe que para ninguém era necessário atravessar Samaria. Samaria não era um território, especialmente para judeus, né? Que se desejasse atravessar. Aliás, Samaria é território para ser evitado e não para se atravessar. O judeu, ele preferia fazer uma volta enorme naquele território e não atravessar Samaria. Agora, o texto diz que para Jesus é necessário, percebeu? São João, capítulo 4, verso 4, e a Jesus era necessário atravessar Samaria. Olha. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha como nós somos, às vezes, né? Nós fomos colocados no mundo para abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas. Eu estava numa cidade, uma época, algum tempo atrás, e eu vinha no meu carro à tarde, sol, eu ia para um compromisso à tarde na igreja, numa das igrejas ali daquela cidade. E olhando a pista assim lá na frente, eu vi que o sinal ia fechar. Né? Ele já estava amarelo,
quando eu chegasse, o sinal estaria fechado. E estava muito calor, não é? Eu estava deixando o vento entrar. Aí eu falei, por que eu estou deixando o vento entrar? Eu vou fechar e ligar o ar-condicionado. Mas quando eu olhei lá na frente, no sinal havia um senhor destes que pedem no sinal. E eu falei, bem, o sinal vai fechar, eu vou parar no sinal e ele vai vir me incomodar. E eu apertei o botão ali do vidro e o vidro fechou, eu liguei o ar, ficou tranquilo e tal. Assim ele não vai me incomodar, eu vou fechar o vidro. Olha o que passa no coração da gente, né? E aí, de fato, eu encostei, o sinal já estava fechado. E ele não teve como me abordar porque o vidro estava fechado. Alguns instantes passaram, o semáforo abriu e eu passei. No meu carrão, climatizado, tranquilo, vou para o meu compromisso na igreja. Olha isso, irmãos, olha isso. Eu vou pregar, eu vou fazer a obra de Deus, eu sou um pastor. Eu nem me lembro que cargo eu tinha na igreja naquela época e tal, né? Só que depois que eu passei o sinal, eu fiquei pensando, para Jesus é necessário passar em lugares ou situações que não lhe sejam, ou para os seres humanos em geral, não sejam tão favoráveis, mas para mim que sou um seguidor de Jesus, não deveria ser igual. E eu não consegui vencer aí 3, 4 quarteirões naquela avenida, eu falei, não, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Como que eu vou à igreja fazer a obra de Deus se eu me recuso? Entendeu isso? Aí lá na frente havia como retornar, eu retornei, voltei uns 2, 3 quarteirões antes daquele semáforo novamente e vim devagar para que quando eu passasse novamente o semáforo estivesse fechado. E aí venho eu novamente. Aí eu abri o vidro e venho devagar, ficou amarelo e aí daqui a pouco o semáforo fechou novamente e aquele senhor estava lá ainda. Eu não tinha nenhum dinheiro ali, nenhum valor para que desse a ele. Mas eu queria que o que o Espírito Santo falou no meu coração, eu aprendesse naquele dia. Porque a igreja de Deus, ela é obediente a Deus. Senão não faz sentido ser a igreja de Deus. Se o Espírito Santo havia tocado no meu coração para me mostrar que eu havia errado com o meu próximo, eu precisava voltar. Eu voltei. E aí o sinal amarelou, daqui a pouco o sinal fechou, e aí eu encostei, e ele veio. E eu conversei com ele enquanto o sinal estava fechado. Dei a ele atenção, um sorriso, e disse que Deus abençoe você, querido. E ele me respondeu, que abençoe o senhor também. E eu fui embora para o meu compromisso. Às vezes fico pensando nesse texto aqui, para Jesus era necessário passar em Samaria. Necessário. Mas por que era necessário a Cristo? Nós sabemos por que era necessário a Jesus passar por Samaria. Porque ele iria ali para abençoar a vida de uma pessoa. Ele iria ali para abençoar a vida de uma pessoa. Jesus andou quilômetros de estradas difíceis apenas para se assentar na boca de uma cisterna e abençoar uma mulher. Olha que coisa linda, a vida de Cristo. Todas as vezes que leio esse texto eu fico pensando, eu preciso assimilar o modelo de Cristo todos os dias na minha vida. E tentar abençoar as pessoas, porque Deus me abençoou. Olha só, veja só. Escuta isso.
Aí Jesus foi e ele pediu água àquela senhora, no verso 14, né? Aliás, no verso anterior ainda, né? Verso 9, como que disse a mulher, verso 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí tem uma explicação no texto, não é? E Jesus faz revelações maravilhosas àquela mulher. Conhecemos a história, a vida difícil que ela viveu, se casou algumas vezes. Fico imaginando que ela buscou em seus casamentos encontrar o sentido que a vida tem. Fico pensando nisso às vezes. Imagino que aquela mulher fora, no passado, uma garota sonhadora, a quem foi ensinado que viver ao lado de alguém seria a grande felicidade da vida. Encontrar um marido quando eu crescer vai ser a grande realização da minha vida. E ela se casou algumas vezes, diz o texto. Só que os casamentos que ela tivera não fizeram a obra emocional que ela buscava na vida. Ela não se sentia feliz no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. E assim ela sucessivamente buscou ser feliz. Quando eu leio a história desta mulher, eu fico pensando, por que era necessário para Jesus passar em Samaria? Para abençoar a vida de uma mulher e ajudá-la a descobrir de verdade o que é viver. O que é viver. E Jesus em pinceladas de mestre, não é? Em pinceladas de mestre, e com um olhar de amor e gestos de carinho, fez com que aquela mulher entendesse o que seja a vida. O que seja a vida. Querida, disse Jesus àquela mulher, a grande descoberta da vida não se faz porque se casou, querida, porque teve filhos, ou teve uma casa, ou um apartamento. Esta não é a grande descoberta da vida. Olha que encontro maravilhoso teve Jesus com um ser humano que buscava o sentido da vida. Para Jesus era necessário passar em Samaria, porque alguém gritava desesperadamente, eu preciso viver. Como é viver? O grito daquela mulher, na verdade, está em cada coração humano. Nenhum coração humano, algum dia, já não gritou como ela. Nenhum coração humano que já viveu neste mundo, nenhum deixou de gritar como o coração daquela mulher. Sentido da vida. Qual é o sentido? A Bíblia diz que Jesus fez revelações àquela mulher que por si só valeram a vida para ela. Jesus se revelou a ela e mostrou a ela que o verdadeiro sentido da vida é Cristo. É Cristo. Percebe isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Toda mulher que algum dia já fez essa descoberta, não vive mais como antes. Não vive mais como antes. Todo ser humano, todo homem, toda mulher que algum dia já fez a descoberta, que foi o fruto da revelação que Cristo fez naquele dia, aquela mulher, todo ser humano que já fez essa descoberta, fez a descoberta que por si só vale a vida. Vale a vida.
Bíblia diz assim, ó, o verso 21, mulher, filha, querida, disse-lhe Jesus, podes crer-me, a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Olha que coisa linda isso aqui. Ela estava descobrindo tudo o que buscara na vida. Sabe, quando você se senta sozinho, sozinha lá nas noites da sua semana, quando os canais já pararam com a sua programação e você fica olhando para aquela tela lá, sem imagens e pensando na vida, o que Jesus quer dizer a você, querido, o grande sentido da vida não é o que está ao redor de você. O grande sentido que a vida tem é se você colocou alguém no seu coração. Entendeu isso? Aconteceu uma mudança tão bonita na vida daquela mulher. Aconteceu uma mudança tão linda na vida daquela mulher. Olha só o que aconteceu aqui. Verso 28. Leia aí o verso 28. Viu aí? Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade conversar com as pessoas. Ela deixou ali o cântaro vazio, que na verdade era um símbolo da sua própria vida, um símbolo do seu próprio coração, vazio de esperanças. Ela deixou ali, porque na verdade aquele cântaro agora não representava mais sua vida, porque ela estava cheia das respostas que buscara a vida toda. O que é o casamento sem Jesus? Voltava ela pensando agora. O que é a vida sem Cristo? O que são as realizações da minha vida e as aquisições dela sem Jesus? Dizia ela de si para si mesma. Enquanto voltava preenchido o seu coração e o seu vazio com a presença da verdade maravilhosa que liberta. E sabe o que faz um coração que recebe isso? Eu estava lendo outro dia um pensamento e me dizia o pensamento o seguinte: Deus pode ter outras palavras para outros mundos. Deus pode ter outras palavras para outros mundos, mas a palavra de Deus para este mundo é Cristo. Cristo. E ela voltou, diz o texto, e ela foi conversar com as pessoas da cidade. Olha o que acontece com alguém que é obediente à verdade, que tomou conta do seu coração. Ela foi conversar com as pessoas da cidade. Olha o texto. O texto diz assim, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha que coisa linda que aconteceu aqui. O coração dela agora havia feito a grande descoberta, que muda membros de igreja, inclusive. Que muda adventistas do sétimo dia de 30, de 40 anos de profissão de fé, que muda pessoas, que transforma mesmo gente. Ela tinha os seus conceitos sobre a vida, mas agora ela não tinha mais conceitos, ela tinha uma pessoa maravilhosa. E ela chegou para aqueles homens. Acho interessante que a Bíblia diz assim, aqueles homens, muito provavelmente eles a conheciam bem sobre seu passado, sobre sua vida. E ela foi ao lugar em que foi plantada, onde estava plantada, ela foi ao lugar em que vivia e falou para eles sobre o que descobrira.
E olha, uma pessoa que admitiu Cristo na sua vida, às vezes a gente pode pensar, bem, mas ela é muito corajosa, voltar àqueles homens, o testemunho dela não seria necessariamente o melhor que ela pudesse oferecer, porque ela era conhecida ali. Mas há uma coisa que acontece com as pessoas que assumem Cristo no seu coração. Há uma autoridade diferente em seu olhar. Sabiam disso? Há uma autoridade diferente em seu olhar. As suas palavras soam diferente. E ela voltou aos homens da cidade, aqueles mesmos que a conheciam. Aqueles mesmos que quando ela falava com eles, eles a queriam para si. Ela falou com eles novamente, agora tendo Cristo no seu coração. E sabe o que aconteceu com eles? Está lá no verso. Agora eles não a queriam, agora eles queriam Jesus. Entendeu isso? Entendeu a mudança? Agora eles queriam Cristo. Olha o texto, olha como diz lá. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Quando ela explicou a eles, olha, será que vocês gostariam de ir a Ele? Será que não é Ele o que buscam vocês, que tem buscado a vida toda? Não será Ele o Cristo com que sonha o seu coração? Vocês já buscaram tantas coisas, tantas experiências na vida. Será que o que vocês buscam, na verdade, não é o que eu encontrei? Eu tenho certeza disso. Vocês não querem ir lá ver se o que eu encontrei não é o que vocês precisam para a vida de vocês. Olha que coisa espetacular. A autoridade que tem uma pessoa que assumiu Jesus no seu coração. Percebe isso? Há uma autoridade diferente no olhar, nos gestos, no caminhar, no falar, no andar. Uma mulher que fez essa descoberta, ela tem uma autoridade diferente como mãe. Entende isso? Lá no trabalho, ela tem uma eficiência diferente. O homem que fez essa descoberta, ele é um pai diferente. Há alguma coisa diferente nele, que não havia antes. É Cristo. É Cristo. Entende? É Cristo. Eu estava, algum tempo atrás, como pastor, visitando uma senhora. O filho dela tinha ido embora de casa. Muitos anos. Uma briga, o pai e a mãe, aliás, o pai e o filho adolescente, naquela fase difícil, eles combateram entre si por alguma situação que o pai não concordava com o filho. E houve, naquele dia, aconteceram expressões muito duras entre o pai e o filho naquele passado, e ela se recordava daquilo. E o pai e o filho se falaram coisas tão duras, um para o outro. Eles falaram coisas tão duras um para o outro, além da capacidade deles mesmos de perdoar um ao outro naquele dia. E então, finalmente, o pai disse, olha, eu não quero mais você aqui. E o filho falou, bem, eu também não quero mais ficar aqui. Quem disse que eu quero ficar aqui? Eu vou embora. E foi-se. Foi-se. Talvez você saiba como estas coisas acontecem, não? E ele foi embora. E ela levantou de uma caixa de fotografias, de retratos, a foto de seu filho, e ela mostrou para mim assim e disse, olha, pastor, eu fico pensando, se algum dia ainda vou ver o meu filho. Será que algum dia ainda vou vê-lo? Vinte anos se passaram até que ela pudesse vê-lo outra vez. Homem feito.
Mas sabe o que eu acho bonito nessa história? É que a saudade do filho que foi fez àquela mulher revelações que ela jamais, talvez, admitiria na sua vida se não fosse por aquele caminho. Ao invés de se lamentar e chorar apenas, ela resolveu transformar-se numa pessoa que buscava a descoberta grande que a vida tem. E ela buscou a Cristo em oração e calejou o seu joelho durante 20 anos até poder ver o seu filho novamente. E uma mudança tão grande aconteceu na sua vida, quando o seu filho voltou 20 anos depois, ele observou e notou a mudança que acontecera na sua vida, porque ela assumiu Jesus no seu coração. O seu vazio, a sua dor fez com que ela buscasse Jesus. E a partir dali, ela passou a abençoar a vida das pessoas. Se tornou uma pessoa maravilhosa, amável, o contrário de antes. Sabe, eu não sei o que Deus está fazendo com você, na sua vida, não sei. Não sei se você tem vivido provas ou experiências difíceis na sua vida, mas que tal você olhar além do ambiente, além do horizonte dos problemas que você vive? Será que Deus não está chamando você para mais perto dele? E pedindo para você fazer a grande descoberta daqueles que viveram mais próximo dele e que abençoaram outras vidas? Venha para o texto, vamos terminar. Olha o que diz o texto. Os homens saíram da cidade e foram ter com Jesus. E muitos, verso 39, olha o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Olha que coisa linda, né? Coisa linda. Ele me disse, ela tinha anunciado, ele me disse tudo quanto tinha feito. Vindo, pois, os samaritanos, verso 40, ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e agora diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Coisa linda! Olha que maravilha! O testemunho de uma mulher que fez a grande descoberta, se tornou ela a fundadora da igreja. Olha, se a gente iria admitir que uma mulher daquela fundasse uma igreja, mas ela foi a precursora da pregação do evangelho naquele lugar. É uma coisa linda isso daqui, irmãos. Eu quero deixar com você na manhã deste sábado um desafio. Eu quero desafiar você a se levantar do lugar em que você está, não realmente isso, mas levantar da sua vida, né? E começar a ser uma verdadeira testemunha de Jesus, abençoando as pessoas, entendeu? Falando mesmo para elas do que está acontecendo no seu coração, na sua vida. Lá no seu condomínio, lá na rua onde você mora, nos lugares onde você vive ou frequenta, ser essa pessoa que abençoa a vida dos outros, com o que você tem guardado aí dentro do seu coração. Deus abençoou você para que você seja uma bênção para as pessoas que convivem com você, por favor. Entende isso? Olha, o filho daquela senhora voltou 20 anos depois. Ela me contou como foi. Ela tinha ido à igreja, era quarta-feira. Quando ela voltou, haviam luzes acesas em casa.
Alguém já tinha chegado antes que ela, de volta da igreja. Mas quando ela chegou e entrou na sala, ela olhou e viu uma figura sentada debaixo da luz da sala, que o coração de uma mãe jamais poderia deixar de reconhecer. 20 anos depois, me disse ela, ele voltou. Eu entrei na sala e vi ali um senhor elegante, cabelos alinhados, roupa nova. Ele estava sentado à sala. E quando eu olhei nos seus olhos, os olhos de uma mãe nunca se engana, ou nunca se enganam. Era o meu filho. Era o meu filho. Ela me disse que correu e o abraçou num longo abraço. E naquela noite, 20 anos depois, ela pôde outra vez arrumar sua cama, colocar os travesseiros, os lençóis que estavam guardados. Eu gosto muito de uma frase que ela me disse. Ela disse, olha, Davi, aquela foi a minha grande noite. Aquela foi a minha grande noite. Sabe, muitas pessoas estão vivendo por aí uma noite terrível, terrível. A programação dos canais já se foram e ele não consegue dormir. Todo mundo já dormiu e o seu coração não se aquieta. Milhares de pessoas aqui nesta cidade, na Asa Norte especialmente, ou especificamente, estão esperando que você faça que uma noite dessas seja a grande noite dela. Que ela possa conhecer o raiar de uma experiência nova, plena, preenchida pela presença de alguém que ele ainda não conhece, que é Jesus. Entende isso? Milhares de pessoas nesta cidade não conseguem dormir, mesmo literalmente, porque lhes falta o sentido que só Cristo pode dar à vida de uma pessoa. A mensagem do Espírito Santo para você, crente adventista do sétimo dia, obediente a Jesus nesta manhã é, querido, saia do lugar onde você está e vá apresentar Jesus a alguém. Saia do condomínio onde você vive, ou da casa no condomínio em que você vive, e vá contar para as pessoas, Jesus ama você, querido. Jesus tem um plano para a sua vida. Fale isso de todas as maneiras, se você puder. É entregando um livro, é dando um curso bíblico, é um folheto, é um contato, é um abraço, é um Deus abençoe você. Fale de alguma maneira. Jesus ama você, querido. Jesus ama você. Fiz umas reformas na casa que eu moro e aí conversava muito com o rapaz que me vendia as coisas lá na loja. Fábio, o nome dele. E ele sempre me contava algumas coisas da sua vida. E eu fiquei pensando, será que não é de Cristo que o Fábio precisa? Será que não é de Jesus que o Fábio precisa? Fui em casa um dia e peguei o livro do ano, A Grande Esperança. Fiz uma dedicatória simples e entreguei ao Fábio. Fábio, será que o que você precisa não está nesse livro? Será? Estou trabalhando com o Fábio. Ele é membro de uma igreja aí. Fábio está descobrindo que o que ele precisa na vida é Cristo. É Jesus. Será que as pessoas com quem você se relaciona, trabalho, na escola, na faculdade, na vida, no condomínio, enfim, será que o que elas precisam não é Jesus? Experimente dizer isso a elas. De alguma forma,
dezenas de maneiras que temos de falar isso para as pessoas. Experimente uma delas e diga para elas: será que o que você precisa não é o que eu descobri? Não tenha medo. Fale com palavras simples, não precisa ser um pastor para fazer isso. Fale do jeito que você sabe. O amor fala uma linguagem que qualquer coração entende. O amor fala uma linguagem que qualquer coração entende. Ela certamente vai perceber o amor de Jesus na sua palavra. E o coração humano entende esta linguagem. Entende isso? Saia hoje à tarde, amanhã, na semana, e diga: será que o que eu descobri não será o que você precisa, querido, querida? Muitas pessoas estão esperando para terem a sua grande noite. E nós sabemos que grande noite será essa. A noite quando Cristo raia, brilha no coração de uma pessoa. Mas a Bíblia fala da outra grande noite. A irmã White diz que na meia-noite do mundo escuro e triste em que nós vivemos, vai raiar a maior e mais brilhante de todas as luzes, a volta de Jesus. Já pensou naquilo? Uma luz mais forte do que 1000 sóis irá brilhar na meia-noite do mundo. E o mundo será iluminado para sempre com a presença de Jesus. Que coisa linda! Nero, quando morreu, ele disse assim: olha, o mundo perde um grande artista. Lembram de Nero? O mundo está perdendo hoje um grande artista. Que grande artista perde o mundo? George Washington, que fundou os Estados Unidos, no dia de sua morte, ele disse: eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu vou em paz. Eu fundei uma nação. Eu organizei um país. Jesus disse para a gente antes de morrer: ide, queridos. Ide fazer discípulos, porque a obra de Deus ainda não se completou. A de George Washington talvez já tenha se completado, a de Nero e de tantos outros, mas a obra de Cristo ainda não se completou. Existem pessoas na sua vida que ainda não fizeram a grande descoberta, para as quais a grande noite ainda precisa ser uma verdade que arrebate o seu coração. Eu vou terminar fazendo só uma pergunta e aí vamos para casa. Será que há alguém aqui nessa manhã que quer falar da luz brilhante para outra pessoa? Falar da noite maravilhosa que precisa brilhar na vida de alguém, da presença de Jesus? Será que há alguém aqui nessa manhã que quer, a partir de hoje, anunciar de maneira mais constante que Jesus Cristo vai voltar? É alguém? Que bom. Você quer vir aqui à frente para que eu possa orar com você? Quer vir? Venha. Pastor, eu vou aí à frente. Eu quero que o senhor ore por mim e me ajude, para que Deus me ajude mesmo. Para que eu saia do lugar em que eu estou, no meu carro confortável, parado num semáforo, na capital da República, não é? Eu quero sair e falar mais do que tenho feito. Eu quero anunciar, eu quero contar para as pessoas que uma noite maravilhosa vai raiar. Amém, amém, porque você vê. Se vocês que estão aqui quiserem vir mais para frente, tem outros lá querendo vir. O quarteto tem uma música linda e ele vai cantar para a gente. E nós vamos orar. Deus quer abençoar pessoas através de você. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. A você Ele já abençoou.
A você Ele já abençoou com esta verdade maravilhosa. E agora Ele vai abençoar outras pessoas. Vamos ouvir a música do quarteto e nós vamos orar. Na verdade, vai ser uma oração cantada. E Deus vai dirigir sua vida e seu coração para que você seja cada vez mais um crente obediente à revelação de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade aqui na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Pai nosso. Vamos orar? Quer colocar a mão no ombro da pessoa que está perto de você, ou pegar na mão dele, ou esteja perto de alguém? Querido Deus, obrigado, querido Pai, porque o Senhor nos tem abençoado grandemente. Obrigado porque aquelas bênçãos que sonhávamos nós já recebemos. Obrigado porque tantas coisas que nem mesmo pensávamos nós já recebemos. Nosso coração tem sede de tantas coisas, mas nesta manhã descobrimos que o que nos basta é Cristo. Cristo nos basta. Porque se tivermos Cristo, tudo mais que precisarmos nos será concedido em Jesus. Querido Deus, tua igreja está diante do altar nesta manhã, no desejo de que o Senhor a use para repartir as bênçãos que o Senhor nos tem dado cada dia. E ao sairmos daqui na tarde deste dia, nos dias desta semana e de nossa vida, que nós baixemos o vidro para abençoar as pessoas. Que nós levantemos nossas mãos e unjamos os nossos pés para caminhar na direção do próximo que precisa ainda conhecer a Cristo. Quero abençoar cada homem, cada mulher, cada moça, rapaz. Abençoa a tua igreja, para que nos constituamos verdadeiros discípulos, espalhadores do Evangelho, em cada lugar onde estivermos,
em cada lugar onde pisarmos com os nossos pés. Dê-nos a presença de Cristo em nossa vida, porque se Ele aí estiver, nossa boca falará, nosso lábio se desprenderá, e as palavras serão adequadas, porque serão as palavras que Deus colocar em nosso coração. Dê-nos esta unção maravilhosa, neste sábado e sempre em Cristo Jesus pedimos, amém. Amém. Que Deus abençoe você. Eu vou sair na frente para cumprimentá-lo lá.